pouco, e mesmo assim nós vamos pagar caro com várias vidas. Mas nós vamos sair do outro lado da tempestade. Do outro lado da tempestade tem 2012. Eu não queria antecipar isso, mas tem. O senhor, por exemplo, o senhor meteu o pau no presidente Bolsonaro, passou a ser alvo de investigação da Polícia Federal. O senhor foi taxado pelo Fernando Henrique como um cara sem ideologia e que o senhor é o senhor e é o senhor e não sei o que ele quis dizer com isso e eu não sei como o senhor entendeu isso também. Na verdade, o Lula, eu não sei se por medo ou por respeito mesmo, diz que gosta do senhor, mas o Ciro é o Ciro, entendeu? Com ressalvas. Então, sem querer antecipar 2012, a gente vai ter que ter candidatos à presidência. Se os caras fizeram a eleição agora, vão fazer depois, se o mundo não acabar até lá. Ou se a situação não estiver pior até lá. Mas aí eu queria perguntar, que diferença tem do Ciro candidato em 2012 e o Ciro candidato agora, que é claro que o senhor é candidato e representa parte importante da oposição? Eu estou mais indignado do que jamais estive e mais maduro do que jamais estive. Como é que eu posso dizer isso? Eu acho que nós precisamos organizar um debate e pedir a Deus para iluminar a sociedade brasileira, para que a gente discuta não o Ciro, o Lula, o Bolsonaro, porque isto é errado. Nós precisamos discutir antes do Ciro, do Lula, do Bolsonaro, ou do Dória, ou do Mandetta, ou do sei lá quem e tal, enfim, porque em algum momento tem que definir quem é o porta-voz. Mas o que nós estamos vendo? O que está acontecendo com o Brasil? Como é que nós chegamos até aqui? Quais são as causas disso? Não é? E qual é o problema hoje? Agora, como resolver o problema? Eu acho que essa é a discussão. E aí o negócio está afunilando numa coisa de presente, passado e futuro, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, o presente representa isso que nós temos hoje, a pior crise da história do Brasil. Acredite, meu irmão, que está me ouvindo na periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife, da Bahia, de Salvador, não tem crise maior do que essa. Eu conheço a vida brasileira, tenho 40 anos de experiência, nunca vi uma crise tão extensa, tão grave, tão estrutural, tão mortal, literalmente, para o nosso povo como essa que está aí. Nunca vi a fome, nunca vi o desemprego, nunca vi, e os números sustentam essa visão. Me parece, então, que esse presente é intolerável. Eu acho que o Bolsonaro não deveria ser reeleito, isso é o que eu penso. Não deveria sequer participar do segundo turno, se eu puder adiantar. Por quê? Porque o que está se oferecendo hoje ao Brasil é uma volta a um passado que é bom por um lado e fraudulento por outro lado. Deixa eu dizer de novo, com muita vontade só de estabelecer uma conversa de todos com todos, que é o que nós precisamos fazer no Brasil agora. Será que a solução para esse presente desastrado é uma volta ao passado, em que tem um componente legítimo de gratidão ao primeiro momento do lulopetismo, que foi bom para o país? O salário mínimo aumentou, o crédito expandiu, não é? A rede de proteção social aumentou, mas foi aí que pararam as coisas e não houve uma única mudança que garantisse que esses benefícios fossem para sempre. E aí veio o próprio PT e destrói tudo isso. O que era crédito generoso virou 100 milhões de brasileiros humilhados no SPC e no Serasa. Você sabe o que eu estou falando. O que era rede de proteção social virou mecanismo do Bolsonaro conseguir melhorar a popularidade. Ou não foi assim que o Bolsonaro atravessou uma melhoria de popularidade, fazendo uma aposta um pouco mais nessas migalhas que sobram do grande banquete dos barões brasileiros e que eram, enfim, aquilo que estava lá e que é uma questão neoliberal. E a grande questão do salário mínimo. O salário mínimo hoje da Atena tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos. O salário mínimo brasileiro hoje não paga 2 cestas básicas. Uma cesta básica está custando R$ 632. Feijão estourou de preço, óleo de soja estourou de preço, a carne mesmo de segunda estourou de preço, o botijão de gás de cozinha passou de 100, a classe média não aguenta mais, plano de saúde explodiu. E os ricos estão vendo que o Bolsonaro está quebrando o Brasil, porque a economia é a mesma do passado. Só para eu te dizer, o PIB brasileiro, em valor de dólar, que é uma moeda corrente, caiu 25%. Ninguém no mundo empobreceu um país como aconteceu hoje. Essa é a economia política que o Bolsonaro herdou. Percebe? Você já falou nesse programa do lulopetismo. Essa foi a economia política da Dilma.
A economia brasileira caiu 4,1% nominal no ano da pandemia, com a Dilma caiu 7 pontos. Será que é isso mesmo? Ou pior, nessa questão da decência e tal, será que o Lula, tendo direito a um devido processo legal, será que esse país aguenta chegar a uma campanha e o Bolsonaro desmoralizado começar a trazer para a televisão a confissão do Palocci, a devolução do dinheiro da Odebrecht, as malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais com dinheiro em espécie. Esse cara Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional. Será que é isto que o país precisa? Eu considero que não. E aí tem a questão, não é o presente, não deveria ser o passado, porque esse passado é complicado, ele restaura o ódio, a divisão da nação. Então nós deveríamos trabalhar para construir um novo projeto nacional de desenvolvimento. E aí não sou eu. Primeiro nós temos que botar as ideias na mesa, porque o Brasil tem saída. Eu juro para você, meu irmão que está descrente, meu irmão jovem que está descrente, este país, como raros países do mundo, tem 50 portas de saída. Nosso problema não é físico, nós temos terra, temos água, temos biodiversidade, temos minerais, temos petróleo. O nosso problema não é humano. Não é humano. O Brasil já mostrou capacidade de fazer qualquer arte que a humanidade exigir, se houver foco, planejamento, né, desenvolvimento científico, tecnológico, educação, saúde, para as pessoas poderem viver e trabalhar. O que está falhando miseravelmente no Brasil é a política. Mas, meu irmão, se a política está falhando assim, será que tu não tem uma parte nisso? Deixa eu falar com a dor que eu estou no coração, você que não é culpado. Eu estou só falando o seguinte, será que tu, meu irmão brasileiro, minha irmã brasileira, não tem uma parte nisso? Será que tu não está indo para a urna apressadamente, com ódio, com paixão, com superficialidade, acreditando em Papai Noel? Vamos exigir um debate sério. E aí eu me ponho. Se eu tiver as credenciais, eu terei a honra grande de servir ao Brasil. Senão eu vou ajudar o Brasil a construir essa saída. Eu acho que nem passado, nem presente. É o futuro que importa agora.